Olá, você está na sexta temporada da Reconnect. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda Solidária. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada TV Cultura, canal 5.1 HD. Sempre comigo nesse papo plural e laico sobre todas as vertentes ritualísticas, religiosas e sistemas de cura. Ele, meu historiador favorito de plantão, Roberto Leão. Eu sempre gosto de falar essa do historiador de plantão, Roberto Leão. Por que rima, Roberto? É porque rima, né? Apesar de ter uma formação enquanto historiador, eu sou aquele historiador que odeia datas e números. Eu sou aquele historiador... Tudo bem que a análise veio para me salvar, porque eu, de fato, prefiro a vivência historiográfica cotidiana. Mas sejam muito bem-vindos a mais uma busca pela nossa... Historiador que não gosta de dados, gosta do contra. Não, mas números e datas não é muito a minha praia, não. Eu acho que não é a praia de grandes historiadores aí que conheço, não. Mas, enfim, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa espiritualidade, pela nossa evolução espiritual. Quero dizer que estamos muito felizes com a repercussão do último programa. Então, a gente teve uma repercussão incrível, muita gente veio falar com a gente, muita gente comentou no vídeo, pedindo parte 2. Será que vem parte 2? A gente não vai dar spoiler, mas está muito encaminhado para isso. E para que haja uma parte 2 do nosso programa sobre a Umbanda, né, desmistificando e tirando dúvidas mais básicas, um manual de Umbanda para não umbandista, ou para quem é umbandista e tem curiosidade, enfim, não é uma coisa necessariamente para os iniciados, mas quem quiser mais informações, ou quiser um segundo programa, fala com a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, comenta no vídeo, comenta nesse, comenta no vídeo anterior, que a gente está muito propenso a fazer uma segunda parte, né, Bernardo? É isso aí, não, foi um programa muito bacana. A gente evita puxar a sardinha para o nosso lado, né, Roberto? A gente acaba desmistificando muitas religiões, foram mais de 150 programas, e a gente nunca tinha feito um programa para desmistificar a Umbanda, né? Então a gente fez isso, já fizemos live sobre isso na pandemia, né, na época do lockdown. E aí vocês pediram e a gente fez esse programa que está maravilhoso. Então vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma clicada lá, comenta e pede parte 2. Se você quiser parte 2, pede lá parte 2 que dá para fazer uma parte 20. Mas vamos lá, vamos devagar com a dor, né, Roberto? Mas continuando nessa nossa saga, Roberto, a nossa produção teve uma ideia sensacional. Eu achava até que tinha sido minha, de tão sensacional que era. Né, Roberto? Foi minha na última reunião de pauta. E foi trazer pessoas que fazem diferente, né? Que tratam a religião, tiram a religião dos templos e vivenciam essa religião com os semelhantes, mesmo os que não sejam da sua própria religião. Então, transcendem a religião em prol do próximo, né? Praticam então, bem para além da religião. Praticam bem para além da religião, né? Então, hoje vamos falar sobre Umbanda Solidária, né? Se vê muito isso, Roberto, muitos centros kardecistas têm trabalhos maravilhosos, né? Centros ecumênicos têm esse tipo de serviço, igrejas, né? Mas Umbanda, cara, será, Roberto, que tem esse trabalho solidário, forte, dentro da religião de Umbanda? A gente vai apresentar um hoje para vocês, que claro que devem ter mais, mas a gente chamou bastante atenção esse trabalho que tem sido feito, que transcende, inclusive, fronteiras de Estado, né? Esse trabalho já ajudou Fortaleza, já ajudou São Paulo, já ajudou a Bahia e outros lugares, né? E para falar sobre isso, a gente convidou um cara sensacional. Ele é administrador de empresas, jornalista, teólogo, médico ortomolecular, sacerdote de Umbanda há 7 anos, dirigente do Instituto Centro Espírita Umbandista Estrela Guia e Céu pela Vida. Fica em São Paulo, tá? Nós tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, quando ele veio, inclusive, fazer um trabalho de solidariedade pelo Nordeste, veio a Fortaleza. Então, hoje aqui na Reconnect, temos o prazer de receber
o pai Denison de Ângeles. Seja muito bem-vindo, pai Seja muito Denison. bem-vindo à Reconnect. Axé, muito grato pela oportunidade, muito, muito louvado, muito grato por este carinho, pai Bernardo, Roberto, muito grato pela confiança. Eu sou um eterno aprendiz, a minha formação, a vida me formou. Sou um eterno aprendiz, eu estou sempre aprendendo, eu não sei nada. O senhor chegou a assistir algum programa da Reconnect, pai? Assisti algumas vezes, inclusive foi o que me levou a conversar, a dialogar com o pai Bernardo pela primeira vez. E o senhor achou o que da nossa performance? Não, ele quer, parece que o senhor elogie, porque todo entrevistado, ele quer que separe ali uns 5 minutinhos para elogiar ele. Eu já estou esperando, eu já quero 10, eu vou falar 10 sobre isso, tá bom? Tá, 10 minutos. Fique à vontade, o tempo o é seu. Roberto, ele é o libriano Tem que ter mais bloco leonino inteiro pra isso. que eu conheço. Então, o É a convivência. veio muito a calhar. É a convivência. Mas então, assim, para começar, eu queria. Eu já apresentei a sua formação técnica, que inclusive é bastante extensa, mas eu queria que falasse assim, resumidamente, pai Denis, como foi a sua jornada espiritual? Como o senhor chegou até a Umbanda para ser sacerdote de Umbanda, para se entregar de corpo e alma e mergulhar de cabeça nesse mundo, que até transcendeu o terreiro? Então, como foi a sua busca? Já veio de família? Como é que é? Pois é. Eu vim numa família que era pacata. Uma família que era meu pai, minha mãe e um irmão 9 anos mais velho do que eu. Família quieta, todo mundo tranquilo, dormia 6 horas da tarde. E aí vem zombeteiro na família. E aí vem aquele que agita, né? Aí vem aquele que quer bagunçar, que quer conversar, que quer interagir, que quer se comunicar, e ninguém sabe lidar com aquilo. Eu, na minha infância, eu passei por 32 colégios. E ninguém entendia o que acontecia. Tinha horário para dormir, eu queria desenhar, eu queria correr, eu queria falar, eu queria brincar. Enfim. E ninguém entendia aquilo. E até com um dos últimos colégios na minha infância, tipo assim, esses 32 foi assim, questão de dias, né? Não era expulso nada, simplesmente não se existia uma pedagogia voltada para se ter um entendimento de um cérebro inquieto, né? De uma mente inquieta, né? Então, uma senhora virou para minha mãe e falou assim: então, dona Luísa, minha mãe chamava-se Luísa. E, Luísa, você precisa levar o seu filho num programa de palhaço. Ele tem todo o perfil de palhaço. E aqui em São Paulo tinha a Rede Record, que tinha o Palhaço Tic Tac. Ela falou assim, então, vai lá, porque leva ele lá na plateia, porque é certo que vão gostar desse menino. Ele não para, ele é engraçado, ele faz as coisas assim e tal. Eu tenho um espírito de cearense, sabe? Um espírito de nordestino bem aflorado, né? De estar sempre sorrindo, sempre brincando, fazendo piada da própria... Graça com tudo, né? Graça com tudo, né? Se o mundo tá desabando em cima de mim, tô sempre rindo, né? Só que em paralelo, a senhora precisa levar ele num centro espírita, porque ele tem uma mediunidade muito aflorada. Eu tinha 5 anos. Então a gente vivia 40 anos atrás, um país extremamente intolerante, como hoje em dia se fala, se tem, né? Que eu vejo isso, eu vou falar isso mais adiante, mas era muito maior se falar que era um centro espírita, quiçá no centro de Umbanda. Então, ela assim, entre um centro espírita e um programa de palhaço, eu vou levar ele no programa de palhaço, porque não preciso justificar nada para ninguém, né? Vou colocar ele no meio dele. Ele me levou no programa de palhaço, e aconteceu o que tinha que acontecer, o palhaço gostou. Coloca ele para trabalhar aqui com 5 anos de idade. Ela falou assim, imagina, menino tem 5 anos, vai trabalhar, não tem condição disso, para com isso. Passou um mês, ela me levou no centro espírita e me esperou do lado de fora. E lá fui eu, me virar sozinho. E aí, naquele ano de 1981, 24 de dezembro, minha mãe me levava já 6 meses no centro espírita, meu pai saindo para visitar os patrões dele, ele me levava junto, falei assim, pai, me leva no centro espírita para tomar um passe. Só um parêntese, pai, desculpa, mas para você ver como é que são as coisas do mundo, né? Como é que as coisas se desenrolam. Hoje, Patati e Patatá poderia ser um trio.
Mas Deus não quis. O trio do Patati Patatá chegou pro pai dele. Meu pai fazendo a barba. Eu falei assim, pai, isso não me leva no centro espírita tomar um passe. Ele falou assim, o que é isso, menino? O que a sua mãe te colocou na cabeça? Ela chamou ele chamou ela, falou assim, o que você colocou na cabeça desse menino que ele veio me falar isso agora? E ela falou assim, nada. Aí eu falei assim, se o senhor não me levar, o senhor não me ama. E saí correndo, né? Imagina, meu pai era militar, eu queria sair correndo. E aí ele me pegou a contragosto, foi me dando uma surra até o centro espírita. E aí, a minha sorte é que o centro espírita eram 3 quilômetros de casa, senão, quanto mais distante, maior seria a surra. E era um dia que só atendia criança. E esse homem incorporou e nunca mais deixou de frequentar o centro espírita. E ali eu passei muitos anos da minha vida. 2000, conheci a minha esposa. E ela, por sua vez, ajudava o padre Marcelo Rossi. Ou seja, nada a ver com religiões que Nossa lidam com Senhora. espiritualidade, né? O negócio dela era erguer as mãos e dar glória a Deus. E eu lá no centro espírita, pacato. E assim fui até 2003, quando nós nos casamos. Quando nós nos casamos, eu falei assim, bom, já fiz a minha parte, já tinha feito todos os tipos de trabalho. E a visão dos mais antigos era que eu dirigisse aquela casa. Eu falei assim, meu tempo acabou, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E como se eu dissesse para a espiritualidade, né, da banda de baixo, vem me atacar que eu tô pronto, né? E aí a casa começou a cair. E aí fui me afastando, e os problemas acontecendo. E eu, todo conhecimento que eu detinha, falava, bom, é isso, né? Eu tô me afastando, isso está acontecendo. E eu comecei a fazer a desobsessão do centro espírita. E como é que funcionava? Chamava-se o irmãozinho, que é a linguagem para o obsessor, e aí se dialogava com aquele irmãozinho, só que não durava mais do que 10 minutos, né? E a pessoa ia embora. E um dia eu estou lá esperando com ela dentro do carro, com ela esperando dentro do carro, 3 horas e nada do irmãozinho ir embora. E os trabalhos terminando e nada do irmãozinho ir embora. Aí o dirigente foi me chamar e falou assim, então, enquanto você não for falar com ele, ele não vai embora. Eu nunca vi isso na minha vida. E o irmãozinho quer falar com você. E o obsessor chegou para mim e falou assim, então, olha, eu estou indo embora, mas tem vários atrás de você e você precisa procurar um centro de Umbanda sério. Enfim, saí de lá mais perturbado do que cheguei, né? Uma casa que eu frequentei durante 20 e tantos anos. Um obsessor chegava para mim e falava que eu tenho que procurar um centro de Umbanda? E sério, o que define o centro de Umbanda sério? Eu não sabia, né? Eu nem sabia, eu tinha medo de falar isso, né? Não podia cantar Clara Nunes, né? Iemanjá é a rainha do mar, porque minha mãe falava, isso é coisa de macumba, menino, para com isso, que atrai coisa ruim. Então não podia nada disso. Tinha aqueles cheio de dogmas, né? Cheio de cerceados. Enfim. Pai dele, deixa eu fazer só um parêntese outro, mas agora é sério, eu tenho certeza absoluta que a galera reconectada está perguntando isso exatamente agora, pelo menos grande parte da nossa audiência. O senhor tem experiência com o Centro Espírita e está começando a falar agora sobre a sua experiência com a Umbanda e falou da questão do obsessor, que disse, olha, mas vá no Centro Espírita, ou vá no Centro de Umbanda, desculpa, porque se resolve lá. É correto, então, afirmar, para a gente dar continuidade e deixar isso claro, que há coisas que são tratadas no Centro Espírita, mas há coisas que só são resolvidas na Umbanda? Sem dúvida. Com certeza, porque principalmente em caráter obsessivo. Porque, na verdade, nós precisamos de elementos para descondensar no etéreo, por exemplo, formas, pensamento, perturbações, perseguições, né, que normalmente com o diálogo não se resolve. Mas vamos imaginar uma situação. Eu que lido diariamente com pessoas em situação de rua, muitas vezes com crimes bárbaros nas costas, como que em 10 minutos eu vou convencer uma pessoa com 200 crimes nas costas a não fazer mais isso? Como que em 10 minutos eu vou contra-argumentar que aquela vida que ele vive não se faz jus
a uma sociedade do bem, né, dentro da lei. Então, não há essa compatibilidade. A gente entende que há limitações, né? A gente sabe que a Umbanda, ela não é perfeita. Não há nada tão perfeito que não possa ser aperfeiçoado. Entendo e pratico isso. Entendo que dentro da filosofia de caráter, dentro da filosofia de se olhar intimamente, o espiritismo ele faz com que a gente olhe para dentro de si e, consecutivamente, consiga se burilar. Mas acreditar que a gente consiga lidar com situações de obsessões, de muitas vezes de séculos de perseguições, em um curto diálogo, isso eu tenho práticas e mais práticas, né? Convicção plena que só na Umbanda a gente consegue ter esta linha plena, justa Eu e costumo perfeita. dizer que o kardecismo é um trabalho lindíssimo, né? A gente tem grandes amigos da federação, daqui do espiritismo. Eu costumo que a Umbanda, né, é a UTI, né? É a última tentativa do indivíduo. Ninguém Justo. resolveu, né? Ninguém resolveu. Aí, inclusive, tem gente que é evangélico, que na última, que aí renova sua fé, se permitindo ir para o terreiro de Umbanda, onde é resolvido, né? São níveis. Eu acho que todos os serviços são divinos, mas cada um dentro do seu patamar ali, né? É, Cada um eu dentro do seu particularmente, trabalho, sim, né? eu sou Mesma muito coisa. grato. Desculpa, eu sou muito grato ao Espiritismo, a tudo que me proporcionou de entendimento, né, de burilar, né, de entender o ser humano. Mas exatamente o que você falou, pai, é justamente essa UTI, que muitas vezes a gente foge, né, por medo, por preconceito, preconceito, por aquela coisa enraizada, né, de se cultuar o mal, né, de olhar para um bandista e falar assim, de se chancelar a nós toda a maldade do mundo. E não é assim, muito pelo contrário, né? A gente trabalha muito, né? Mas aí, entrando nisso aí, pai Denison, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Você já foi kardecista, né? Sua esposa trabalhava, né, servia junto com o padre Marcelo, né? Sei que o senhor já foi para o Tibete, sei disso, né? Sei que também foi para o Egito buscar conhecimento. Sei que você também já visitou o Santo Sepulcro. Olha aí, mais plural não há. Fez ações sociais com o querido pai Júlio Lancelotti. Fez também com o Sheik Rodrigo, que é muçulmano, né? Como você vê essa comunhão, essa forma plural e respeitosa de servir? O senhor ter conseguido unir um pouco de tudo e trabalhar junto. Vi que o senhor fez ações sociais com o padre Júlio Lancelotti e com o Sheik muçulmano. Então, o senhor acha que isso é possível de forma no atacado, de forma geral? O senhor acha que nós estamos caminhando bem para uma convivência em harmonia? Ou o senhor acha que ainda está muito longe disso? Bom, em termos de sociedade, longe disso. Por quê? Se nós deixarmos o aspecto religioso de lado, seria muito mais fácil, porque a gente olha para o lado humano, né? Se nós olhássemos para o humano, ficaria muito mais fácil, né, do que trazer esses dogmas, trazer limitações, trazer formas que muitas vezes nos ensinaram porque era assim, né? Porque tem que ser assim. E aí a gente vai quebrando esses paradoxos, é justamente unindo esses polos e dizendo, olha, eu não sou diferente de você, eu respiro, eu piso na mesma terra, eu respiro o mesmo ar, a gente se alimenta da mesma comida, né? A gente vive no mesmo país, por que que a gente vai se distanciar? Já basta toda esta prerrogativa de negatividade, né, que temos no dia a dia, de tantas coisas, né, de crimes bárbaros, né, de corrupção. Então, para que a gente vai usar como artifício a religião para criar uma outra guerra, uma guerra santa, que de santa não tem nada, né?
Então, eu entendo que é mais do que hora de a gente dar as mãos. A sociedade como um todo, olhando de uma maneira macro, ela é bem difícil de fazer isso. Né? Se a gente for olhar para Jerusalém, é o lugar que mais tem guerra no mundo, sempre teve, a vida inteira. É o lugar mais disputado do mundo, a troco de nada. Né? Então, a troco de coisas banais. Né? E a vida, ela passa despercebida. Né? Então, eu olho para a vida de uma maneira muito plena. Esses chamamentos, eles são de vida. Eles não são no aspecto... olha, a gente vai te dar esse prato de comida, mas você tem que se tornar um bandista. A gente não quer dar aquele prato de comida querendo converter ninguém. A gente olha para aquele ser humano com uma esperança de ser humano. Ele falou assim, então, que esse irmão tenha uma benevolência, que ele tenha uma oportunidade de vida que muitas vezes ainda não teve, ou se teve, não teve posição de aproveitar, né? Então, a gente trabalha evitando guerras. Eu falo com o padre Júlio diariamente, todos os dias ele fala para mim, ore por mim, ore por mim. É que o senhor consiga, né, dentro da sua magia, abrir os meus caminhos. Eu falei assim, imagina eu, padre? Quem sou eu? Quem sou eu, padre? Imagina. Né? Mas, pai Denison, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, o padre Júlio, alguns líderes religiosos, eles realmente têm mais essa tendência, ou pelo menos essa prática, de ajudar o coletivo, né? De se inserir ali na necessidade da sociedade, das minorias, dos mais necessitados. Mas o que a gente vê muito hoje são as religiões muito fechadas no indivíduo, todas elas, inclusive a Umbanda, né? Na evolução individual, na prosperidade individual, esquecendo quando a coletividade é uma coletividade ali que fica na bolha do terreiro. O senhor enxerga isso dessa forma? O senhor verifica que essas religiões estão estourando essa bolha? Ou ainda há muito essa tendência de todas as religiões de ficar ali no seu mundo e resolvendo os seus próprios problemas e falando só com os seus? Eu entendo, Beto, que a pandemia foi um grande chamamento da humanidade. Logo que começou, durante as lives, eu falava isso, né? Isso tem gravado. Eu falava, gente, essa pandemia ela vem para nos tornar melhores, para fazer com que a gente olhe para o outro de maneira igual, que a gente só enxergue o outro de cima para baixo quando a gente quiser trazer o outro para cima. Né? Então, durante essa pandemia, eu fui percebendo isso. Né? Eu vi muita gente se dirigindo para esses locais, levando alimento, mas durante um período curto, porque, o que eu vou dizer, é bem difícil. É um trabalho árduo, né? É algo muito agressivo, muito tóxico. Então, lidar com essas toxicidades é algo muito difícil, que exige muito, muito preparo, muito tempo, né, que despende de dinheiro, que despende de empreendedorismo, que despende de pessoas, que despende de boa vontade, que despende de coragem, né? Isso não é uma tarefa que acontece da noite para o dia, mas durante a pandemia foi um despertar. Eu vi muita gente acordando para isso, né, de uma forma ou de outra, arrecadando alimentos, arrecadando cobertores na época do frio, arrecadando água na época do calor, enfim, tendo uma mobilidade que há muito tempo eu não via. Né? Esta bolha, eu entendo que ela está começando a ser estourada, né? Houve igrejas, enfim, visto em matérias na internet, em que no período pandêmico de lockdown, o padre, ao invés de trazer as pessoas para a missa, ele pediu que trouxesse cestas básicas. Né? Então, é algo que Padre Júlio fazia isso há muito tempo. Enfim, uma minoria de padres, de neopentecostais, uma minoria fazia isso, uma minoria de centros espíritas, uma minoria de centros de umbanda, de candomblés, enfim, faziam isso. Então, foi um chamamento para que isso emergisse e falasse assim, gente, vamos ver o que a gente precisa melhorar para que isso não aconteça novamente. Né? Porque, se a gente for parar para pensar, a gente, quando passa por um período estudantil,
de tempos em tempos, a gente passa por provas para saber como é que a gente está situado, né? Se a gente não aprendeu, o que acontece? A gente volta a fazer aquela matéria novamente, né? E a pandemia foi isso. Foi uma grande prova global para ver em que lugar que a gente se situava. E eu entendo que muitas bolhas foram estouradas, mas muitas ainda precisam ser olhadas com muito carinho. Né? Ainda há muita gente pela rua, ainda há muita gente passando fome. Né? Eu vejo isso, me dói no coração. Por exemplo, São Paulo, lugar riquíssimo, com pessoas passando fome. Né? Então, está na hora de acordar e falar assim, né? Vamos olhar para isso, né? Com outro aspecto, com olhar humano. Perfeito. Me diga uma coisa, lemos nos jornais que pessoas como o senhor, né, como o padre Júlio Lancelotti, né, por incrível que pareça, querendo ajudar pessoas que nunca viu na vida, né, uma ajuda totalmente despretensiosa, acabam sofrendo agressões nas redes sociais. Né? Você já sofreu esse tipo de agressão? Né? Diariamente. Até mesmo das pessoas que o senhor vai ajudar por verem que o senhor é um bandista. E aqui o senhor acredita isso, mas daqui a pouco o senhor responde, que a gente já estourou o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí. A gente está aqui hoje com o pai Denison de Ângeles, essa doçura de pessoa aqui que faz um trabalho belíssimo de solidariedade, né, nas ruas de São Paulo, nas ruas de Fortaleza, nas ruas da Bahia. Então ele viaja o Brasil inteiro aí fazendo seus trabalhos solidários. Mandar um abração aqui para a esposa dele, a mãe Kelly, que é também uma simpatia. Um abraço para a mãe Kelly e para todo mundo aí do Céu Estrela Guia, que é o Centro Espírito Umbandista aqui que o pai Denison e a mãe Kelly dirigem. Né? Um abração aqui para todo mundo. Antes de ir para o intervalo, eu fiz uma perguntinha aqui para o pai Denison, o seguinte. Por incrível que pareça, pai Denison, algumas pessoas que se solidarizam e vão para as ruas botar a mão na massa, assim como o senhor, como o Sheik Rodrigo, como o padre Júlio Lancelotti, que a gente acompanha muito, inclusive os casos do padre Júlio Lancelotti são grotescos de ignorância que fazem com ele, né? São hostilizados, sofrem agressões fortes nas redes sociais, inclusive muitas presenciais, né, físicas. Né? Isso acontece com o senhor e a que o senhor acredita esse tipo de ação? Bom, não querendo assustar ninguém, mas isso é diário. Normalmente mais do que uma vez. A gente evita colocar isso nas redes sociais para não ampliar mais ainda a Não dá maldade, ibope, né? né? Dá ibope para isso. A gente vai seguir em frente com coragem, com amor, com fé, acreditando nos orixás, na força das entidades espirituais. Eu acredito nisso na falta de amor das pessoas, né? Numa falta de crença, uma falta de fé, uma falta de humanismo das pessoas. É muito mais fácil apoiar algo ruim, né? Alguma coisa de termos pejorativos do que algo positivo. É só olhar, né, o grau de curtidas na internet de alguém cometendo um assalto, né? Tudo vai lá, mata, lá cancelou o CPF, daí vai. E eu penso que se a gente partir para isso, né, para esse olho por olho, dente por dente, a gente vai ficar cegos e banguelos. A gente vai voltar no tempo, na época do Bang Bang. E o que nós aprendemos disso tudo? Que evolução que houve na Terra? Então, eu, particularmente, eu olho para isso com muita tristeza, eu abomino esse tipo de coisa. Aqueles que eu posso conversar e que eu tenho uma oportunidade de apaziguar aquilo, de mostrar uma outra realidade, nutrir com esperança, com amor, com fé, com boas palavras, com bons exemplos, né? Que não de mim, mas de tanta gente do bem. Eu falo, então, nós estamos precisando de alimento. Você nos ajuda? Nós estamos precisando de voluntários. Você vem tal dia? Nós estamos precisando de transportar isso de um lugar para outro. Você consegue um transporte para a gente? E a pessoa se cala. A pessoa não tem mais argumento.
Olha, essa pessoa aqui... Mas pai, só me diz uma coisa. O senhor sofreu, inclusive, agressão, seja física, moral, né, verbal, de pessoas que estavam em situação de rua, que estavam sendo ajudadas e se negaram a receber ajuda porque eram bandistas? Sim. Lembro uma ocasião, no ano passado, na época de frio, nós estávamos ali na região central, Praça da Sé, em São Paulo, 1h30 da manhã, eu, minha esposa e 2 filhas espirituais, um carro lotado de comida. E aí nós paramos num lugar que nós conversávamos com a pessoa que morava, né, naquele lugar. Eu entendo que rua não é lugar de ninguém morar, mas ali moravam mãe, filho e um cachorro. E aquelas pessoas saíram dali e outras ocuparam aquele lugar. E aí me viu de filar, falou assim, é da macumba? Eu falei assim, não, eu sou um bandista. Ah, é a mesma coisa, eu não quero comida não. E aí pegou tudo que eles tinham lá, barraca, desmontaram tudo assim, fração de segundos, de flash, cataram tudo e saíram andando. Eu falei, meu irmão, vem cá um pouquinho. Você que tem essa agilidade para pegar as coisas, pensa rápido comigo. O que levaria a gente sair lá do extremo sul da cidade e vir aqui para o centro com comida para distribuir para quem a gente não conhece? E a gente com frio, eu aqui de chinelo, a troco do que a gente faria isso? Que mal é esse? Que macumba é essa que quer promover o mal de alguém alimentando o outro? E ele parou e ficou pasmo, assim, ele não sabia o que falar. E ele foi largando as coisas do braço. Parecia em câmera lenta, assim, slow motion. Se foi caindo as coisas no chão e eu desmontei ele. Ficou até arrepiado contando isso, né? E eu fui desmontando ele. E aí eu coloquei a mão no ombro dele, olhei nos olhos dele e falei assim, então, meu irmão, sabe isso que você... Essa sua visão é algo que plantaram na sua cabeça. Aí ele foi falando que o período da vida dele, ele frequentou a igreja, que tudo era coisa do diabo, que era coisa de Satanás. E ali aquela desculpinha esfarrapada de sempre, né? Aquela antítese de Deus. E recentemente também, sábado agora, nós tivemos também ali na Praça da Sé, uma pessoa, depois de ficar na fila uma meia hora para se alimentar, chegou na minha frente e falou assim, ah, você é da macumba? Assim, sério, você é da macumba? Eu falei, não, eu sou um bandista. Não quero. Virou as costas e foi embora. Ficou meia hora na fila, ele viu de filar, foi embora. Não tive tempo de contra-argumentar. Nem de argumentar. Pai Denis, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está vendo aí, ouvindo as suas histórias, vendo a sua relação com a religião, com a Umbanda, uma relação, como falamos, mais fora da bolha, né? Pensando mais no social, em quem mais precisa, numa prática da caridade não individual, ou não ali dentro de terreiro, ela sai do terreiro. Mas eu acho importante também a gente voltar a falar o que estávamos falando no início, sobre a sua história dentro da Umbanda. Como é que o senhor entrou na Umbanda e chegou nessa compreensão, nesse entendimento desse papel necessário social da Umbanda. Eu queria, desculpa, pai, eu queria até botar uma pimenta, né? Como foi essa história de sair do terreiro para poder se doar? Porque filho de santo, terreiro já dá trabalho, né? E como é que, depois você me conta, como é que você administra família, terreiro, trabalho social? Quantos deles Começa existem? logística. Começa a logística aí, vamos lá. Estou curioso para saber isso aí. Pois é. E aí, eu com esse meu bom humor, né? Eu levo as coisas, né, na brincadeira, né? Muitas vezes eu sou mal compreendido, muitas vezes eu preciso né, dar uma bronca, preciso fazer uma correção, e muitas vezes a pessoa me lembra de mim brincando, como humorista, enfim, tudo mais. E aí, tipo, meio que fica meio descrente, né? Mas eu preciso fazer correções a todo momento, assim como eu também sou corrigido a todo momento. E aí eu, lá atrás, ouvi aquilo que falava que precisava de um centro de Umbanda sério. O que define o centro de Umbanda sério, né? É alguém que não ri? Se alguém chegar aqui no terreiro, olhar pra minha cara e rir, falar assim, não é sério, né? O pai Bernardo é a mesma coisa, olha aqui esse sorrisão. Ele falou assim, não é um centro sério, olha lá. Mas a gente tem que rir, a gente tem que rir. Essa é a parte séria do programa. E aí, passados uns meses daquele episódio do Centro Espírita, já tinha me desligado. Eu fui visitar uma empresa, eu trabalhava na área comercial. Eu tô lá com a minha pastinha, entrando numa empresa. Aí, no final do corredor, assim, uma moça sentada, secretária, né? Aí ela tava com óculos assim, ela olhou assim por debaixo do óculos e foi me vendo assim, foi me mirando, né? Ela foi assim mirando.
sem falar bom dia, boa tarde, quer um café, senta, por favor, o que você vai falar? Ela falou para mim, você tá com Exu. E eu não sabia o que era Exu. O que é Exu? Eu não sabia o que era Exu. Eu comecei a olhar para mim, eu falei assim, o que é Exu? Eu não sabia o que era, né? É um besouro, né? Um besouro, é um bicho, o que é? Eu olhei pro zíper da calça, né? Eu olhei para tudo, eu não sabia o que era. Ignorância pura, né? Em plena, eu não sabia o que era Exu. E ela não falou, ela falou assim, ó, você precisa procurar o centro de Umbanda sério. Eu falei, nossa, de novo isso? Eu não tô acreditando de novo esse negócio de centro de Umbanda sério. Mas não é possível. E fui falar na reunião, perdi a venda, porque não sabia o que era Exu, não sabia, não tinha mais diálogo com o comprador. Fui embora. Dia seguinte aparece uma pessoa lá na empresa. Olha, meu filho está com problema e não sei o quê, lá do Centro Espírita. E amanhã eu vou levar a foto dele num centro de Umbanda sério, que tem perto Opa, é de isso. casa. É isso. A pessoa me leva. A pessoa não fala para ninguém, porque meu pai não vai aceitar. Meu pai já dava aula no centro, era dirigente do centro. Mas não vou falar para ninguém, né? Já era casado. Como é que eu vou falar para a Kelly que eu vou no centro de Umbanda? Imagina, loucura, né? Eu acabar com o casamento. Eu amo demais E essa aquele mulher. lá com o padre Marcelo Rossi. E ela lá erguei as manhãs. Domingo ela para mim são 6 horas da manhã. Né? Não dá para falar para ela. Né? E aí, marquei de ir na outra terça-feira e não fui. Medo, né? Não fui. Dei para trás, literalmente dei para trás. E como se eu tivesse de novo aberto a porta, né? E ver toda aquela quiumbada, aqueles obsessores, assim, falei que você não ia conseguir e tal. Aí me encorajei, quando foi na outra semana, eu falei assim, agora eu vou. E fui lá no centro de Umbanda, esperando, né, aquela narrativa que ele havia me falado, de preto velho e tal. De vez em quando meu pai incorporava em casa no evangelho um preto velho, então já tinha aquela afeição. E era o dia de caboclo. E yeah! aquele brado do caboclo e eu aqui morrendo de medo, né, querendo ir embora, né? Corre, gira, pai Ogum, filho esquece de fumar, e o pai aqui queria correr para ir embora, né? Enfim, no primeiro dia que eu vou, a entidade fala assim para mim, a sua esposa, ela é muito especial e ela vai vir aqui. Eu, imagina, né? E o dono padre Marcelo, como que ela vai vir aqui? E eu sei que eu fui ficando. Fiquei 3 anos frequentando, sem minha esposa saber. Sem Nossa! falar nada. Mas me diz, vocês mulheres que estão assistindo, quem de vocês se deixa enganar por um cheiro de tabaco, de defumação, de charuto na roupa? Como é que vai num terreiro e você volta a ser um cheiro de defumação? E ela não sentia. Ela não Pura sentia. alfazema. Ela não sentia, nem de alfazema. E fiquei 3 anos escondido dela. As entidades me davam vela, pai, perto. E eu sabe onde eu acendia? No corredor do prédio, tem aquelas caixas de passagem de fio de TV a cabo. Eu puxava os fios, acendia a vela lá dentro. Tem as marcas daquilo até hoje no prédio. Aquela chamuscado na parede, né? E aí um dia, depois de 3 anos, ela incorpora dentro de casa e fala assim, você está frequentando o centro de Umbanda, eu quero que você me leve lá. Eu, o quê? Lá é assim, 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 assim. Foi, mas não é espírita. Eu quero ir. E fui lá, né? E aí, dia de caboclo, 3 anos depois, o caboclo fala, não falei pra você que ela vinha? E aí, no primeiro dia, falaram para ela, falou assim, olha, próximo sábado vai ter desenvolvimento, venha de branco. Eu já tinha passado 3 anos. Não me falaram nada. E no primeiro dia, falou assim, venha de branco. E aí comecei com ela, e ali começamos juntos essa caminhada. E esse trabalho humanitário justamente começa com ela. Ela, com 14 anos de idade, pai Bernardo, Roberto, todos os telespectadores, olha que lição. Ela, com 14 anos de idade, ela já vendia perfume, já tinha uma área, ela já uma vendedora nata, né? Ela comprava alimentos e levava em sacolinha de supermercado no morro para uma família lá em Diadema, né? Uma cidade próxima a São Paulo. E quantas vezes essa menina,
que para mim sempre vai ser uma menina, fico emocionado. Ela peitava o chefe do tráfico de droga, falava assim para ela: você não vai entrar, eu vou lá alimentar essa família. E virava as costas e ia lá levar alimento para a família, né? Então, ela sempre teve este lado humano muito desenvolvido. Desde o primeiro dia de fundação do CEL, no dia 13 de maio de 2015, a gente já começou a arrecadar comida. É algo que isso é nato dela. Então, ela me ensinou. Ela pacientemente, com exemplo, ela me ensinou a olhar para o ser humano independente da religião. Independente dela, na época de católica, na época, enfim, agora, né, nesses anos todos, como umbandistas, como sacerdotisa de Umbanda, mas, sobretudo, como ser humano. Aonde ela vai, ela carrega isso dentro dela e ela congrega pessoas. Olha, que eu fico Mas, arrepiado, pai, me diz uma coisa. eu fico Você já fez emocionado. ação? Você já faz ação em São Paulo, né? A madrugada fazendo ação. Veio para Fortaleza ajudar o povo do Nordeste, fazendo ação. Estava agora fazendo também uma ação para ajudar os desabrigados das enchentes da Bahia, né? Como é que funciona? Vocês já têm os parceiros certos que te ajudam? Como é que funciona essa arrecadação de recursos, né? E como funciona essa logística, né? Porque tudo tem um custo, não deve ser baixo. Para poder ficar a madrugada toda, para poder viajar, para poder... existe um desprendimento profissional também de vocês. Como é que é feito isso? Como é que funciona essa logística? Pois é, a gente, no início da pandemia, nós nos entregamos totalmente a esse trabalho. Quando veio a pandemia, nós tínhamos um negócio, nós fechamos esse negócio e hoje nós estamos sobrevivendo para nós entendermos essa razão do ser humano. E não há melhor lição do que entender o que essas pessoas passam. Porque muitas vezes as pessoas vêm de casa e falam assim: é só um indigente, é um bêbado, um vagabundo e tudo mais, né? Mas não sabe o que essa pessoa está passando. Então a gente teve que passar por estes aprendizados. A parte logística é bem complicada, né? Porque a gente depende de voluntários, a gente está sempre aberto a voluntários, a parceiros. E esses parceiros vieram dessa forma, por afinidades. Pai, o que eu posso fazer? Mãe, hoje eu tenho disponibilidade. Olha, empresa tal tem isso daqui disponível, né? E um dos nossos principais parceiros, eles se alinharam a nós por conta da minha história de vida, da minha história pretérita de vida, do que eu passei, do que eu fiz, do que eu me, do que eu empreendi para Abdicou, né? Do que abdicou também, né? fazendo, né? E eu nunca soube disso. Para mim é uma honra muito grande. E aí esses dias, você é o pai deles? Nossa, caramba, olha! E é uma empresa bem grande, né, de alimentos. Então, o que eles fazem? Tudo aquilo que não é mais vendável, eles colocam à disposição da gente, de nós e mais algumas instituições. Então, a gente precisa se deslocar para ir buscar. Eu mesmo, daqui a pouco, vou terminar a entrevista, vou para 4 locais diferentes fazer essa arrecadação para depois fazer a quinta, que é a distribuição à noite, né? Porque são alimentos perecíveis, alimentos orgânicos, muitas vezes. Então, fazer tudo, essa distribuição, a parte administrativa, é bem complexo, é algo bem complexo. Isso tornou uma empresa sem fins lucrativos, por assim dizer, né? A administração disso, ela tem um aspecto empresarial, né? E é preciso a gente olhar para esse aspecto empresarial, porque a gente tem contas a pagar, a gente tem investimentos, né, a fazer, por exemplo, se a gente pega aqueles alimentos e não distribui, aquilo estraga, né? E esses alimentos estragam, quanto que isso seria, quantas pessoas seriam nutridas por isso, quanto vale uma vida. Então a gente olha desse aspecto, né? Não no aspecto religioso, a gente deixa o aspecto religioso de lado. O aspecto religioso ele é caritativo, ele é humanitário, isso sempre foi e sempre será. Eu Mas costumo o dizer, né, aspecto, pai Denis, o seguinte, né? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre o desenvolvimento mediúnico e desenvolvimento espiritual, né? sim, opa, Muitas pessoas, principalmente na Umbanda, vão atrás do desenvolvimento mediúnico, né? E poucas vão atrás do desenvolvimento espiritual. Eu acho que esse trabalho de caridade é um belíssimo desenvolvimento espiritual.
Pai Denison, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas eu acho importante, eu queria muito que o senhor falasse, o senhor deu o seu depoimento, falou sobre a sua história, muito bonita, muito tocante. Tenho certeza absoluta que isso emociona as pessoas e empolga as pessoas, dá aquela vontade de também quero fazer a minha parte. Que conselho o senhor daria, né, se há como dar esse conselho, para que as pessoas comecem a sair das suas bolhas, sejam elas religiosas ou do seu conforto, e que elas comecem a fazer cada uma um pouco mais o seu papel dentro da sociedade, ajudando aos que mais necessitam? Eu nem, nesse caso, eu nem posso falar por mim, mas eu falo pela minha esposa, pessoa de berço pobre, muito pobre, e ver o engajamento dela espontâneo é altamente motivador. Então, eu falo, que desculpas eu vou ter se eu tenho saúde, se eu tenho a vida, se eu tenho condições mentais, emocionais e, sobretudo, espirituais para fazer? Eu vou fazer. Ela teria todas as desculpas do mundo para não fazer nada com uma mãe com há 14 anos. Então, eu me inspiro nela. A minha fonte de inspiração vem dela. Isso serve para todos nós. Eu também vim de família muito pobre, mas eu digo, minha inspiração é ela. Vá em frente. Olhe para aquele irmão não como um indigente. Olhe para aquele irmão como um irmão verdadeiro que é. Olhe pelo lado humano. Né? Veja essa correspondência. É preciso de organizar essas ideias, né? De criar fontes de recursos, fontes. Né? Se existe a ideia, há a possibilidade de fazer. A Walt Disney falava isso, né? Se há possibilidade de sonhar, há a possibilidade de realizar. Então, eu acredito nisso. Tudo aquilo que passa pela minha cabeça, eu vou em busca de realização. E eu estimulo e digo a todos vocês, vão com vitalidade, porque salvar uma vida é extremamente recompensante. Salvar uma vida com uma palavra, salvar uma vida com um alimento, salvar a vida com um abraço, salvar a vida através de um acompanhamento espiritual, através de um acolhimento, não há dinheiro que pague. Perfeito. Vai sair aqui embaixo, no Pai Denison, vai sair aqui embaixo onde ele fica, aqui vai sair todos os contatos, todas as formas que você pode ajudar, tá, o trabalho do Pai Denison. Então, você que seja de Fortaleza, seja de São Paulo, seja de qualquer estado, vai estar ali, como você pode ajudar, tá? E fica aqui, a Reconet fica de braços abertos aqui para o trabalho belíssimo que vocês fazem. Foi um grande prazer ter aqui no programa. Muito obrigado por ter vindo, foi inspirador. É muito inspirador o seu trabalho da mãe Kelly. Roberto, vou nem perguntar, só nos reconectamos, né? Reconectamos totalmente. Vou nem perguntar. Pai Denison, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço por todo o carinho. E dizer que em fevereiro e março, nós estaremos aí levando alimentos. Aqui em Fortaleza, vamos nos reencontrar e vamos fazer uma atividade juntos também. Muito bem, muito bem. Vamos nos ver de novo, então. Vamos sim. Muito obrigado. Muito grato pela oportunidade. Um abraço aí para a mãe Kelly, um abraço aí para todo mundo. Obrigado a você que está em casa, que está aí no conforto do seu lar, que está no seu tablet, no celular, na sua TV, vendo aqui acompanhando mais uma reconexão aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por todo o carinho que a gente recebe e até a próxima semana. Tchau, tchau.